Oi, gente! Chegamos então à videoaula mais importante desse nosso módulo. É nessa videoaula que definiremos o conceito de potencial elétrico, que é uma das grandezas mais importantes, fundamentais da teoria eletromagnética. A utilização do potencial elétrico na descrição de várias características do fenômeno eletromagnético se mostrará bastante útil na sequência do nosso curso. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Na última videoaula, definimos o que ia ser energia potencial de uma forma geral para uma força conservativa. A energia potencial, num sistema conservativo, isto é, aquele sistema onde a força resultante é conservativa, é simplesmente a energia que fica armazenada no sistema quando uma força externa realiza um trabalho contra essa força conservativa. Então isso é definido da seguinte maneira. Imaginamos que eu pego um corpo, está lá num ponto de referência A, e realiza um trabalho para trazê-lo até a posição R. Então, a energia potencial é definida como sendo o trabalho realizado pela força externa para trazer o corpo da posição A até o ponto R. Em geral, a energia potencial é definida como sendo zero no ponto de referência, mas isso não é obrigatório, como vocês já sabem. A força externa, para realizar esse trabalho, no mínimo, tem que ser igual a menos a força resultante para conseguir vencer a força resultante. E daí, a energia potencial é definida como sendo menos o trabalho de A até B da força resultante dL. Então, essa é a definição de energia potencial para uma força resultante conservativa. No caso da energia potencial elétrica, a força resultante seria, então, a força elétrica. E o trabalho seria realizado por um agente externo para trazer o corpo de um ponto de referencial A até o ponto R. Então, tem lá uma força externa realizando um trabalho contra a força elétrica. Lembrar que a força elétrica é simplesmente definida como a quantidade de carga Q que tem nesse nosso corpo de prova, vezes o campo elétrico da região, né? E a força externa é igual a menos a força elétrica. Neste caso, então, calculamos a energia potencial elétrica como sendo o trabalho da força externa, ou seja, menos o trabalho da força elétrica dL. Já está subentendido aqui que a energia potencial foi adotada como sendo igual a zero no ponto A. Caso seja adotado um valor não nulo para a energia potencial de referência, então simplesmente somamos o valor E0, que seria o valor da energia potencial no ponto de referência A. Diferença de energia potencial. A definição de energia potencial ele tem essa constante arbitrária E0, o que a gente não deve se preocupar. Na verdade, sem definição não tem nenhum problema, pois o que realmente importa é a diferença de energia potencial entre dois pontos. Então, imaginemos que a gente quer a diferença de energia potencial entre o ponto R1 e o ponto R2. A energia potencial é R1, então a integral para trazer o corpo lá do ponto A até a posição R1. A energia potencial no ponto R2 seria o trabalho realizado contra a força elétrica para trazer lá do ponto A até a posição R2. Ambos têm aquele valor E0, que seria o valor da energia potencial na posição de referência. Na hora que eu calculo a diferença de energia potencial, eu faço a subtração do outro, vejo que o E0 vai subtrair, vai se cancelar e, portanto, não interessa qual é o valor que adotamos para o ponto de referência A. Energia potencial, portanto, vai ser uma energia potencial menos o outro, ou simplesmente, invertendo um dos extremos de integração, temos aí o valor da energia potencial como sendo, então, a soma dessas duas integrais, e ao fazê-lo, a gente obtém que a diferença de energia potencial do ponto R1 para o ponto R2 é menos a integral de R1 até 2 da força elétrica dL, ou seja, a integral do trabalho. Da conservação da energia mecânica, a variação da energia mecânica vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, que para sistemas conservativos deve ser igual a zero. No caso do sistema elétrico, como ele é conservativo, a energia mecânica vai se conservar. Definição de potencial eletrostático agora. Falamos de energia potencial eletrostático, podemos definir agora o que a gente entende por potencial eletrostático. A energia potencial eletrostática é definido como sendo aquele trabalho realizado contra a força elétrica. Lembrando que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico, podemos definir facilmente a energia potencial elétrica como sendo a carga vezes uma quantidade chamada de potencial elétrico. Potencial elétrico seria, portanto, simplesmente a integral do campo elétrico
dl. É a integral do trabalho do campo elétrico, ou seja, a energia potencial é Q vezes o potencial elétrico. Seria então a integral do trabalho, simplesmente com a carga unitária. Diferença de potencial elétrico, da mesma forma que no caso da energia potencial elétrica, também para o potencial elétrico a definição traz uma constante, que no caso agora será um V0, e que não importa nem um pouco, porque o que importa realmente é a diferença de potencial, que é calculado de maneira bastante semelhante ao que fizemos anteriormente, e é a integral de R1 até R2 de EdL, menos essa integral, não é? Tá? A partir da definição do potencial elétrico e usando a expressão para o cálculo do campo eletrostático devido a uma distribuição contínua de cargas, a gente chega rapidamente à fórmula decorrente da lei de Coulomb para o cálculo do potencial elétrico. Lembrar que o potencial elétrico, então, é menos a integral de EdL, o campo, segundo a lei de Coulomb, usando o princípio da superposição de efeitos, ela é aquela integral que vocês já fizeram vários exercícios, e aí facilmente a gente chega na expressão do potencial elétrico devido a uma distribuição volumétrica de cargas. Notem que a integral é muito parecida no campo elétrico, a única diferença é que não é mais uma integral de vetor, porque o potencial é um escalar, e onde nós temos um módulo de R menos R' ao cubo embaixo, temos agora um módulo de R menos R'. Isso vem só de uma álgebra em cima desse cálculo integral aí, que não tem maior segredo não. Então, o problema é realmente fazer esse cálculo complicado que vai aparecer na vida de vocês. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.